Aleluia, Ele ressuscitou. As portas do inferno não prevaleceu sobre ele. Aleluia. Em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Eu sou Charles, membro ativo e assíduo da minha querida e amada comunidade Sorriso de Deus. Está na Diocese de Jacarezinho, situada na cidade de Siqueira Campo, ao lado da Protoc. Nós temos lá um rincão dos nossos eventos e trabalho. E hoje eu quero continuar com você que está nos acompanhando nessa reflexão de seminário de espiritualidade e de fé, na 11ª parte do seminário. Amanhã encerraremos nosso seminário no 12º passo. Hoje nós vamos realizar o 11º. Aí você pergunta assim, mas só isso? Claro que não. Eu fiz tópicos de fé, mas é aquilo que eu disse. Quem tem que alimentar é você. A fé é uma graça e Deus vem ao nosso encontro. Essa fala hoje do seminário, ela é dirigida a todos que estão nas redes sociais, está no canal aí do YouTube. Você já assinou? Se inscreveu? Vai lá, se inscreva no canal. Ajude os pobres. Ajude os pobres. Faz parte da caridade na fé. Se inscreva, dá o seu joinha, mande a comunidade para frente. Nós temos o nosso canal, nossa página www.sorrisodedeus.com.br. O nosso aqui é Corona X versus Evangelho. Escreva lá. Eu não estou conseguindo, Charles, me acessar meu e-mail na hora de me escrever. Pede login. Faz de novo. Troca a senha. Mas vai lá. Queridos, hoje a minha fala vai ser um pouco dirigida a você, católico. A você, católico. Lembra da profissão do credo? Profissão da fé? Para aqueles que estão indo à missa todos os domingos, ou melhor que ia, né? Porque nós estamos em época de quarentena ainda. Aí do outro lado também você está passando por isso, né? Após a homilia do sacerdote, se professa a fé. Creio em quem? Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, e o resto você sabe. Talvez você tenha esse credo já muito bem decorado, assimilado. Talvez o seu cognitivo já absorveu até as vírgulas dos artigos desta fé organizada pelo magistério, sistematicamente falando. Mas é a fé que eu falei para vocês lá atrás dos apóstolos. O depósito da fé guarda a nossa fé apostólica. Pela tradição, a raiz é lá. Mas muitas vezes nós católicos paramos na catequese. E como isso é difícil? Porque eu limito a minha espiritualidade e a minha experiência no Cristo ressuscitado apenas na fórmula. Está errada a fórmula, o ensinamento de fé? Não. Está errado quando eu ingerso a proposta de exercício que eu tenho do credo, da minha doutrina, da minha igreja, e não dou frutos nenhum no Evangelho. Aí mora o perigo.
Você conhece o credo, você conhece a profissão de fé. Mas quantas vezes eu e você já desmentimos essa profissão na situação da vida social, política, religiosa, matrimonial, vocacional, missionária e por aí vai. Desmentimos. Como assim desmentimos? Nós professamos a fé. Lá no artigo diz assim: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, e fica pulando de galho em galho. Ah, não é o meu caso, mas é o caso de muita gente, até gente da tua família. Quantos que eram católicos e mudaram de religião? Nada contra meus irmãos de outra fé. Aqui eu estou falando para quem é católico, ou se dizia católico. Então não fique bravo comigo, tá? Eu preciso pregar, eu preciso falar a verdade. Ah, quando eu era católico... Não, você não era, querido, você não entendeu? Você não alimentava a fé que estava no nosso depósito, guardada e transmitida pela tradição que está na palavra de Deus. Senão você não ficava pulando. E quando surta, aí só o psiquiátrico, coitado, tem que arrumar. E às vezes o psiquiátrico não consegue nem arrumar a situação. Porque surta, fica doido. Creio na ressurreição, com todo respeito aos meus irmãos espíritas. Estou falando da doutrina. Tem católico que está dentro da igreja professando creio na encarnação, querido. É um seminário de fé aqui, de espiritualidade. Deixa eu explicar para você. Você professa em assembleia, no bem comum, diante do altar da sua igreja, que você crê, você repete isso todo domingo. Você reza, né? Tem gente que gosta de rezar o creio, começa pelo texto. Na ressurreição, não na encarnação, é incoerente, tem dicotomia, não dá. Então, se você sentar e for um bom pensador, tu entenderás que a maioria das vezes nós externamos um rito, mas não o entendemos. E o pior, não vivenciamos, colocamos em evidência com atos de testemunha a nossa fé. Aí tem gente que diz assim: ah, creio na vida eterna. Mas será que existe mesmo a eternidade? Vai ser filósofo, vai estudar uma academia, vai ler Platão, Sócrates, Aristóteles, vai ler os nossos filósofos contemporâneos, se mate no pensamento filosófico, depois morra surtado, porque você não vai conseguir confinar o mistério da fé dentro de uma logística. Já disse isso, é revelação, é dom, vem de Deus, só depende da graça do teu livre acesso, de tua abertura. Aí está lá dentro da missa: eu não acredito nisso, não acredito nesse artigo de fé, não acredito naquilo. O que você está fazendo com o católico? Porque católico você não é. Critica a liturgia, critica os santos, critica o batismo, critica Nossa Senhora, critica porque o texto é repetitivo, critica um monte de coisa. Que você é católico? Não, você não é católico. Você nunca foi católico, querido. Você só aprendeu ritos. Tá? Então, hoje eu quero trabalhar com vocês na questão de deixar aqui a mensagem do creio. Há dois tipos de creio, mas o credo niceno constantinopolitano tem uma história em cima dele. Tem um concílio em cima dele, defendendo a igreja dos ataques da heresia naquela época e reforçando a fé do credo, que só acrescentou: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz. Leia lá. Olha lá na internet, você acha.
ou na sua Bíblia já tenha. Aí você pega essa profissão de fé, essa tradição que nós carregamos e colocamos dentro da liturgia para dar para a Assembleia se alimentar, aí você compara com a Bíblia, com a tua palavra. Tá? Então hoje fica aqui a mensagem e um dos exercícios para aqueles que são católicos. Ai, Jesus, o religiosismo, o gesso, a caixinha de fósforo, dá um contra-testemunho medonho. Por isso que os meus irmãos, amigos ateus, agnósticos, de outras crenças e mentalidades, falam assim, não, isso é muito bobo o que vocês acreditam. Aí sai criticando Deus e todo mundo, ministro, igreja. Julga atos separados de algumas pessoas de contra-testemunho e condena toda a igreja. Julga na história a posição de um papa, de um cardeal, de um concílio. Traz contemporaneamente para ficar criticando. Distorce a história, enfia mentiras no cognitivo dos coitados universitários. Conta um lado extremista de uma coisa. Ninguém sabe defender a sua fé. Pelo amor. Nós católicos precisamos melhor compreender para crer. Santo Agostinho. Eu vou orar, porque amanhã terminaremos a nossa experiência de seminário. Leia o credo, reze-o pensando em cada artigo. E depois pode bombardear aí de pergunta. Eu não ligo não, estou aqui para isso. Aleluia. Reze comigo, amado. Aleluia. Ele ressuscitou. Aleluia. Sorriso na alma. Que o nosso Deus, Pai, Filho, Espírito Santo nos guarde e nos proteja. Beijão, sorriso na alma.